Olá, aqui é o professor Fernando Leonidi e nesse vídeo vamos ver como armazenar senhas de forma segura, tá? A primeira coisa é nunca armazenar as senhas em texto plano, né? Isso acho que já fica claro para todo mundo por vários motivos, né? Até para proteger o seu trabalho, né? Porque a gente não pode ter acesso a essas senhas, né? E você, como desenvolvedor ou como alguém que vai tomar conta do banco de dados, não pode saber essas senhas. E segundo, é porque se alguém acessar seu banco de dados, ele vai ter acesso a todas as senhas, né? E isso gera uma word list para ele até invadir outras contas, né, dos seus usuários. Mas bem, vamos começar aqui. Então, senha. Vamos colocar uma senha bem clássica, né? 1, 2, 3. E a primeira coisa que as pessoas fazem, né, hoje em dia, que isso antigamente até funcionava, era criar uma hash dessa senha, né? Vamos colocar aqui senha usando o MD5, tá? Hoje não se utiliza mais por vários fatores, tá? O próprio PHP já tem até uma função que gera esse hash MD5, né? Então a gente vai gerar esse hash desse MD5. Então eu vou dar um vardamp aqui da senha, texto plano, né? E depois vou dar um vardamp da senha segura, ou senha MD5. Então beleza. Por que a gente não usa o MD5? Vários fatores. Um dos fatores é que hoje, pela arquitetura dos computadores, pela velocidade que a gente tem dos processadores, ele é rapidamente decifrada, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto é por causa de colisões. Ou seja, uma mesma senha, uma mesma string, né, na verdade, pode gerar o mesmo hash. Ou seja, pode gerar o mesmo código. Tá? E por último, é porque existem vários sites que têm um banco de dados com várias senhas já decriptadas, né? Onde você pode achar talvez a sua. Tá? Então vamos ver esse navegador como que fica. Então vou dar um Ctrl F5 aqui e está aqui. Ó. Então, texto plano e MD5. Então, como eu falei, o que normalmente o pessoal faz? Pega esse hash e joga no banco de dados. Aí com aquela sensação de que está seguro, mas não está. Tá? Não está porque, como eu falei, é facilmente decriptado. Eu não vou decriptar, mas eu já deixei um site pronto aqui para a gente ver como que ele é insegura. Mas antes disso, vamos colocar outro algoritmo também que o pessoal usa bastante, né? Que também a gente não tem que usar. Deixa eu colocar aqui senha. Esse é SHA, né? Que aí também ele tem na primeira versão, né? A gente pode usar o 256, mas também não é muito seguro, tá? Eu vou colocar aqui também para dar um vardamp nele. Então, senha char, né? Então, vamos ver aqui. Então, a mesma senha 1, 2, 3 gerou esses dois hashes aqui. Um com o algoritmo MD5 e outro com o algoritmo SHA, né? Versão 1. Então, vamos pegar esse cara aqui. E já deixei um site aberto aqui onde ele decripta, né? Então, ó, vou dar um colar aqui e vamos ver se ele vai achar nossa senha, tá? Então, ele achou a senha, ó, 1, 2, 3. E além disso, ele ainda mostrou para você como que ficaria em outros algoritmos, ó, como o SH1, o SHA-256, 384 e 512, ó. Vamos ver se bate aqui, ó, 40B0015, ó. 40B0015. Ou seja, se eu jogar o mesmo, esse hash que ele criou aqui, ele também vai decriptar e ainda fala qual algoritmo ele usou. Ó. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. E, ó, ainda fala o algoritmo que ele usou, tá? Vamos mudar a senha para uma senha mais não tão fácil. Meu nome, né? Não é tão comum, Leonid. Aí vamos aqui no PHP, vamos dar um F5 e mudou a senha. Então, Leonid e essa é a senha MD5. O hash MD5. Então, vamos colocar aqui, colar. E tá aqui, achou. Leonid. E ainda gerou com esse Leonid várias outras senhas. Então, como eu falei, é rápido de decriptar. Na verdade, esse site não é decrypter, né? Na verdade, esse site, eu copiei. Esse site ele tem um banco de dados já dessas senhas
Ctrl V. Beleza, ó, decriptor, fala aqui que tipo de algoritmo usei e aqui está aqui o Leonid. Então, nenhuma dessas dois algoritmos para gerar hash deve ser utilizado. Ó, temos outro site aqui só para SHA, né? Aqui, ó, Decrypter. E está aqui também, Leonid. Ó, quantos segundos levou, quantos milissegundos levou para achar minha senha. Então, a gente não vai usar nos projetos o MD5 nem o SHA. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai usar algoritmos mais elaborados, tá? E para isso, o PHP já tem funções para fazer isso, né? Então, eu vou diminuir aqui meu zoom um pouco e vamos colocar aqui, por exemplo, uma outra variável. Vou colocar senha segura, vou chamar. E aí, o PHP, ele tem uma função chamada password hash, que ele gera hash. E ele é compatível com alguns algoritmos, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar primeiro parâmetro é a senha que eu estou digitando. Então, coloquei a variável que tem o Leonid, né? E o segundo seria os algoritmos suportados. Então, default, password default, algoritmo default. O default não é um algoritmo, na verdade, ele é o padrão do PHP, que ele está pegando o bcrypter, né? O bcrypter, né? Bcrypter. E nós temos o Argon, que também ele suporta, tá? Dos dois, o Argon é o mais forte, mas o PHP, por algum motivo, tá usando como padrão o bcrypter, tá? Vamos colocar o default mesmo. E vamos dar aqui o vardamp na mesma senha, na senha segura agora, né? E vamos ver como que ficou a senha aqui, ó, dando F5, ó, como que ficou. Então, eu tenho 6 caracteres e ele gerou um MD5 com hash de 32, o SH de 40 e o password hash, que usou o bcrypter para fazer isso aqui, né, o algoritmo bcrypter, gerou um hash de 60 caracteres. Tá? O mais interessante é o seguinte, quando você está trabalhando com usuários, é muito comum eles terem a mesma senha. Né? Então, se eu conseguir pegar o seu banco de dados e você tiver senha de 3, 4 pessoas, e olhar ali que são a mesma hash, então é muito fácil de descobrir, né? Porque eu descobri de um e já descobri dos outros. Tá? Então, esse algoritmo ou essa ferramenta do PHP é interessante porque ele gera com a mesma senha hashes diferentes. Então, quer ver? Eu vou pegar essa mesma linha aqui, ó, vou copiar e colar. Eu só vou mudar o nome da variável, vou deixar assim, ó, senha segura 1, senha segura 2. E aqui eu vou dar senha segura 1, guardamp, né? E no outro eu vou colocar senha segura 2. Salvar e vamos ver como que ficou aqui, ó. Então repara, ó, essa senha é o hash do Leonid e essa senha é o hash do Leonid também. Então, como que ele faz isso? Ele usa uma técnica, vamos dizer assim, que é um salt, que é um valor aleatório que ele coloca junto com a senha. E aí ele acaba gerando um hash diferente. Então, ele é até mais aprimorado, ou seja, a mesma senha gera hash diferentes. Eu vou fazer mais um terceiro, só para vocês verem como que é. Então, vamos colocar aqui, ó, Ctrl C. Ctrl C, Ctrl V. Então, senha segura 3. E aqui vamos colocar para ver a senha segura 3 também. E vamos fazer o seguinte também. Vamos pegar o MD5 e vou gerar um outro MD5. Ó. MD5, eu vou chamar ele de MD5 0. Tá? E aí eu vou dar também aqui um vardamp nesse MD5 0 também, logo abaixo dele. Ó. Então, vamos lá, F5. Então, repara, o hash do MD5 é o mesmo, logicamente. Inclusive, como já falei, o MD5 ainda tem a falha de poder gerar
duas hashes iguais para senhas diferentes, né? Ou para strings diferentes. Mas o password hash, ó, ele gerou senhas diferentes. Porque além do algoritmo mais aprimorado do Argon ou do Bcrypter, né? Ele também colocou esse salt aí, que é um valor aleatório para cada uma delas, gerando senhas diferentes, ou aliás, hashes diferentes para a mesma senha. Beleza, ótimo. O que mais nós podemos aprimorar para aumentar a segurança? A gente pode colocar aqui mais um parâmetro, que é o custo. Tá? O que é esse custo? Esse custo seria o quanto de processamento que eu vou usar para gerar essa senha. Quanto maior esse custo, mais segura a minha senha. Só que, lógico, mais processamento eu vou gastar. Então, olha aqui que eu vou fazer. O custo padrão, ele é 10. Tá? Esse parâmetro tem que ser um array associativo, né? Cost é o custo. E aqui é o valor que eu vou dar, que esse é o padrão. 10 já é usado como padrão. Tá? Aqui eu posso colocar mais uma informação, é o salt. Eu posso criar um salt manual, né? Normalmente ninguém faz isso, tá? Beleza, vou colocar o custo 10 para todos. E eu vou dar um F5. Eu quero que vocês reparem também que a senha vai mudar no F5. Ó. A senha não, o hash vai mudar, né? Ó, F5. Mudou. Tá vendo que o hash mudou? Os 3 hashes, mesmo sendo a mesma senha Leonid. Tá? Agora vamos aumentar o custo. Eu vou colocar 15, por exemplo. Salvei. Agora eu vou executar. Agora percebam que ele vai demorar muito. Vocês vão ver que vai ficar aqui pensando, né? O navegador, ó. Olha aqui em cima, ó, como que ele está processando. Essa ainda não mudou, ó. Tá pensando, ó, ainda não conseguiu processar. Processou agora. Tá? Então por quê? Porque ele aumenta o processamento. Então você tem que ver qual que é o mais ponderado para sua aplicação, quanto seguro você quer. Quanto mais seguro, quanto maior esse custo, é mais difícil de quebrar essa senha. Tá? Lá na documentação do PHP ele aconselha a colocar 12 se você quiser aumentar, né? 12 realmente é um processo até rápido, ó. Já processou. Aqui demorou um pouco mais porque são 3, né? Na verdade, na hora de cadastrar o usuário você vai cadastrar somente um, tá? Então, beleza. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu for cadastrar meu usuário, ou cadastrar um novo usuário, ou cadastrar a senha do meu usuário, eu vou jogar isso aqui lá no meu banco de dados. Mas como que eu vou poder verificar se a senha que eu cadastrei no meu banco é igual à senha que ele está digitando? Se cada vez que eu crio o hash é um hash diferente, né? Porque se eu der um F5 novamente aqui, ó, gera novamente hashes diferentes. Então, para isso, o PHP também tem outra função, tá? Essa função chama password verify. Ele verifica a senha para a gente, tá? E ele retorna um booleano, falso ou verdadeiro. Então, quer ver? Eu vou colocar aqui senha correta. A senha é correta, né? E vai receber desse password verify. Primeira coisa que eu passo para ele é a senha, tá? Eu vou passar a senha na mão aqui, tá? Mas essa senha podia estar vindo de uma variável, de uma caixinha de texto, de um formulário, né? Em vez de Leonid aqui, eu podia ter colocado aqui o post aqui, por exemplo, senha, né? Ou seja, lá no meu formulário tem a caixinha senha, onde eu estou pegando a senha que o usuário digitou, tá? Mas como não tem um formulário, eu vou digitar aqui na mão mesmo, Leonid. Vírgula, a senha encriptada, ou seja, a senha que está lá no meu banco de dados encriptada. Então, vou pegar a senha segura 1, por exemplo. Aí, e dentro dessa variável, agora tem que estar true quando for verdadeiro, né? Quando a senha for coincidir, e falso quando a senha não coincidir, tá? Então, vou dar um var dump aqui na senha correta. Senha correta. Vou dar um F5 aqui, ó. True. Então, isso quer dizer que a senha está correta. Vamos colocar um caractere a mais aqui, Leonid 111. Leonid 11. Atualizando a página, falso. Ou seja, a senha não coincide.
tá? Ou seja, a senha não é igual. Se eu colocar aqui qualquer um dos duas senhas, ó, senha 3, ele vai dar falso. E se eu colocar a senha certa, vai dar true, tá? Aí, lógico, na hora que você estiver fazendo isso aqui, na verdade, você vai colocar aqui um if, né? Se a senha estiver correta, acesse o sistema. Se não, dá mensagem para o usuário que a senha estava incorreta, né? Um simples if se já resolve isso, né? A gente pode fazer até um ternário aqui, só para ver, ó. Senha correta. Ou entrando no sistema. E se a senha for errada, né? For falsa, ou se a senha for incorreta, vamos colocar aqui uma mensagem de usuário, né? Usuário ou senha incorreta, né? Não é bom a gente colocar senha errada, tá? Por mais que a gente sabe que nesse ponto só a senha que está errada, a gente não pode dar essa pista para quem estiver acessando ou querendo invadir minha máquina, que eu errei a senha e que o usuário está certo, né? Então, beleza? Só um ternário só para a gente testar. F5 e tá aqui, ó, entrando no sistema, né? Entrando no sistema, 3 pontinhos. E agora, se a senha estiver incorreta, vamos colocar aqui a senha Leonid 1234, atualizando a página, usuário ou senha incorreta. Então, beleza, pessoal, era isso, tá? Então, lembrem, não usamos MD5 nem o SH, né, SH como algoritmos para armazenar senhas. Esse algoritmo, o MD5, é ideal para você testar a integridade de documentos, né? Mas não para armazenar senhas, tá? É inseguro hoje em dia, com o nível de computação que a gente tem, armazenar senhas usando o MD5. Tudo bem? Bom, é isso. Espero ter ajudado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!